Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. A palavra diz assim: E desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitas outras maravilhas aconteciam, e os que estavam ali se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era uma palavra com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso do espírito de demônio imundo, que bradou em alta voz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares dessas vizinhas. Deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Então, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele Cristo. Sendo o dia já, saiu e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino também em outras cidades, pois para isso eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Amém. 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 Vamos ter uma palavra de oração? Então, pegar e colocar mais. Senhor, nós louvamos, adoramos, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Pai, com alegria, com disposição, pelo Teu Espírito que nos impulsiona a Te adorar, Pai. Obrigado pela companhia do Teu Espírito em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor não faz economia do Teu Espírito na nossa vida, Senhor Deus. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre esse trabalho de edificação das nossas almas, preparando as nossas almas para receber outras pessoas necessitadas de ouvir a Tua palavra. Prepara-nos, Senhor, convenientemente, para aqueles que o Senhor veio para os perdidos, Pai, e nós queremos que este lugar venham muito deles, para que a gente não rechace eles, mas receba-os, Senhor, com o coração aberto, prontos para falar de Ti. Senhor Deus, é maravilhoso ouvir a Tua palavra, ver o que o Senhor fazia com os necessitados, Pai. E nós estamos aqui necessitados de aprender mais de Ti para Te servir cada vez melhor. Abençoa este trabalho, eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mas vamos tentar ver no 65, irmãos, né? E no 65. Vem, Espírito Divino, grande ensinador.
Nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 31, uma parte desta palavra deste evangelista, deste discípulo de Jesus, que ele era médico, então ele tinha, e a gente percebe no Evangelho de Lucas, uma certa familiaridade, né? Intimidade com, e uma ênfase também nas curas que Jesus ele fazia, nos lugares que Jesus ia, pessoas com quem Jesus falava. Havia sempre um desejo de manifestar o poder e a autoridade de Deus através da vida de Jesus, e isso se deu muitas vezes através da cura. E é interessante a gente pensar, se a gente ler os primeiros versículos do capítulo 4, Jesus ele vai à cidade de Nazaré, a sua cidade, né? E ele é rejeitado pelos seus. Então Jesus, ele, a partir do versículo 31 que nós lemos, onde ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, ele sai de lá meio que expulso da cidade. Os doutores da lei, né? Aqueles mestres na sinagoga estavam cheios de ira, né? E aí então quiseram levar Jesus para o alto de um monte para jogá-lo de lá, para jogarem abaixo, mas Jesus passa entre eles e continua a sua caminhada. E é interessante a gente pensar, a gente tem falado bastante sobre a cura, o cuidado de Deus para conosco, né? E a cura que o Senhor ele traz para nós, a cura que nós recebemos, seja no nosso corpo, na nossa alma, é sempre algo que Deus tem para nós nas mais diversas áreas da nossa vida, que nos fazem pensar e reforçam aquilo que nós temos como propósito, que é sermos curados para curar as pessoas. Jesus ele tinha muito claro no seu ministério que ele iria enfrentar situações como a que ele enfrentou. Imagina você sendo rejeitado pela sua família, sendo rejeitado pelo seu povo, não é? Com vontade de ir lá anunciar o reino, e assim que ele anuncia, ele entra na sinagoga, lê o livro do profeta Isaías. Então ele diz: olha, está se cumprindo essa palavra porque eu estou aqui. Em vez daquelas pessoas se alegrarem e concordarem com essa palavra, ficaram bravos, né? Ficaram indignados, ficaram muito irritados. Então eles expulsaram Jesus de lá. E Jesus ele sai então, ele continua nessa caminhada. E aqui a gente já percebe no ministério de Jesus algo que é importante para nós também. Nem todas as coisas que nós fazemos, nem todas as palavras que nós temos, né, nem todas as atitudes que nós demonstramos e falamos a respeito do Evangelho, ela vai ser aceita ou bem aceita. Provavelmente, na maioria das vezes, a gente vai ser confrontado, a gente vai ser até mesmo ironizado, zombado, mas a gente não pode se abater com isso, né? E são muitas as formas que o inimigo se levanta para tentar nos abater, porque o propósito dele é muito claro, é impedir que
o Evangelho do Reino seja pregado, é impedir que o Evangelho do Reino, a palavra de Deus, seja manifesta na vida de quem fala e principalmente na vida de quem ouve, para que também possa falar à frente. Então, a gente sabe muito bem com quem nós estamos lidando, quais são as artimanhas do inimigo, e a gente não pode se deixar abater por aquilo que acontece, por aquilo que está diante dos nossos olhos, o contexto, a realidade, o mundo em que nós vivemos, né? E Jesus ele dá esse exemplo, Lucas ele narra, eu li esse episódio, ele começa curando um endemoniado em Cafarnaum. E é interessante que ele não chama de libertando o endemoniado, ele está curando o endemoniado. Ou seja, a primeira cura que Jesus faz é uma cura espiritual. E aqui eu queria pensar um pouco a respeito disso. A primeira cura, não é? E talvez a mais importante que nós precisamos ter, que nós precisamos receber e que nós precisamos ministrar nas pessoas é a cura espiritual. É a enfermidade espiritual que hoje, nos nossos dias, está se alastrando pelas pessoas e tornando-as insensíveis ao Evangelho. A gente dificilmente a gente vê um endemoniado, um possesso, não é? Hoje andando na rua ou entrando pelas igrejas, né? E é tão interessante isso, né? Está tão em falta isso nas igrejas que tem igreja até contratando as pessoas para ficarem endemoniadas para poder ter ali um espetáculo de libertação, e aí então a igreja ser vista como uma igreja que cura, que liberta, alguma coisa desse tipo. E assim, eu não estou criticando também, não estou zombando de ninguém, eu estou apenas constatando algo que está aí, não está nas redes sociais, na internet, basta você procurar, né? E a gente percebe isso, mas o fato é que a estratégia do inimigo ela mudou com o passar do tempo. O propósito é o mesmo, é tirar as pessoas da presença de Jesus, é tornar as pessoas insensíveis ao Evangelho, é levar as pessoas para o inferno, condenar as pessoas para que elas impedir que as pessoas tenham comunhão com Deus, encontro com Deus, tenha relacionamento, compromisso com Deus. Esse é o propósito, mas a forma como ele tem agido tem se diferenciado. Antigamente a gente percebia que as pessoas tinham meio que vergonha do Evangelho. Então o inimigo fazia de tudo para as pessoas não entrarem pelas portas das igrejas. Né? Seja zombando, seja menosprezando, seja perseguindo, literalmente, as pessoas eram convidadas e dificilmente aceitavam o convite, e geralmente as pregações e o evangelismo, as cruzadas aconteciam nas praças, nas ruas, para atrair as pessoas para a igreja. Era difícil a pessoa entrar pelas portas da igreja. Hoje há uma facilidade muito grande, né? Hoje há uma normalização do pecado, não é? Há uma ênfase no amor, na liberdade, que eu chamo de libertinagem, não é? Como se Deus diminuísse o padrão de santidade para a gente alcançar, e Ele não diminui, o padrão continua o mesmo, a gente precisa nos santificar cada vez mais, mas o fato é, a gente vê aí pessoas convidando. Esses dias eu estava vendo um convite de uma igreja que você pode ir, porque Deus acolhe a todos e Deus ama a todos. Então, você vai do jeito que está e fica como você quiser. E o slogan deles é esse aqui: aqui você pode ser quem você quiser. Essa é a palavra. Depois, se você quiser procurar, pode procurar convites, né, para a igreja, alguma coisa desse tipo. Você vai ver uma série deles, mas essa me chamou a atenção, porque aqui você pode ser o que você quiser ir. Eu não encontro na Bíblia uma palavra de Jesus que nos diga que nós em pecado podemos continuar em pecado, que nós vamos viver dentro da igreja e vamos para o céu, porque o Senhor ele ama a todos e Ele aceita a todos. Não, Jesus de fato ama a todos, mas Ele é justo também. E a palavra de Deus nos diz que se nós não mortificarmos a carne, Paulo fala muito sobre isso, se nós não abandonarmos o pecado, se nós não nos convertermos, né, nós não seremos salvos, se nós não cremos em Jesus como sendo Salvador. Ou seja, é uma mentira, é uma falácia quando alguém fala que você pode adorar, você pode cantar, você pode louvar e pode continuar sendo a mesma pessoa. Particularmente uma igreja que acolhe os LGBTs,
essa questão, mas isso daí se estende por tantas outras coisas, né? A gente precisa ser transformado, a gente primeiro precisa ter consciência do pecado, né? E aqui a gente percebe que Jesus estava na sinagoga. Por que eu estou falando isso? Porque ele estava na sinagoga, ou seja, ele estava num lugar onde a palavra de Deus era lida e explicada, e havia um endemoniado. A grande diferença é que até então aquele endemoniado estava quieto, mas quando Jesus se apresenta, aquele endemoniado, ele se manifesta. O demônio se manifesta na vida daquele homem. Ou seja, onde Jesus se faz presente de fato, eu não preciso chamar, eu não preciso atrair, né? O próprio Espírito Santo, ele está no lugar onde nós estamos, que ele habita, ele confronta o inimigo que tenta se esconder para que de alguma forma aquele lugar ele seja profanado. Aquela sinagoga, se Jesus não estivesse ali, provavelmente aquele homem continuaria em silêncio, mas porque Jesus estava ali, ele bradou em alta voz: o que nós temos contigo? Né? O Senhor não tem nada a ver com a gente, e aí ele coloca as outras pessoas também no meio, né? O que nós temos contigo? Não. Ele não fala dele, ele fala de quem estava ali. Ele fala de quem estava lendo, ele fala de quem estava ouvindo, e aí ele diz assim: eu sei que o Senhor é o Jesus, o Santo de Deus, o separado de Deus. E aí então Jesus diz para ele: cala-te e sai deste homem. Ou seja, aquele espírito ele se rende a Jesus. Depois de ter balançado aquele homem, ele sai sem fazer mal. E é interessante porque as pessoas ficaram admiradas e comentavam entre elas: que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que dá ordem aos espíritos imundos e eles obedecem. E aí a fama de Jesus vai se espalhando. Ficaram admirados por quê? Porque eles viram algo acontecer que nunca tinha acontecido naquele lugar. Jesus manifestando a sua autoridade, o seu poder e deixando claro o que ele veio fazer, que é curar as pessoas. E a primeira cura que ele tem neste episódio que nós vemos é a cura do Espírito. É uma libertação, uma cura espiritual pela qual nós precisamos passar, e nós passamos. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor, buscamos a presença dEle, nos rendemos a Ele, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Mas o contrário também é verdade. Quando eu me afasto de Deus, quando eu busco os meus interesses, mesmo estando dentro da igreja, eu me enfraqueço espiritualmente. E o inimigo, ele não vai atacar quem está forte espiritualmente. Ou até pode atacar, mas ele vai ser repreendido. Mas ele vai ter mais êxito se ele atacar alguém que está enfraquecido espiritualmente. E aquele homem estava endemoniado, mas não estava possesso. E a gente tem uma ideia de possessão, né? De endemoniado, que é aquele que vai pôr as mãos para trás, que começa a falar grosso, começa a rosnar, né? Desse não, a gente não tem medo, porque está declarado. A gente precisa ter medo, precisa estar atento aos Judas da vida. Estava com Jesus ali, na mesa, beijou Jesus, conversou com Jesus, abraçou Jesus, caminhou com Jesus, mas não entregou o coração para Jesus. Esse é perigoso. E aí então, a fama de Jesus corre quando ele traz essa cura espiritual. Logo em seguida, ele sai daquela sinagoga e vai para a casa de Simão. Quem está lá? A sogra de Pedro. Doente, febre alta, né? E aí então eles pediram, rogaram a Jesus para que curassem a sogra de Pedro. Então Jesus se inclina sobre ela, né? E repreende aquela febre. E em seguida, imediatamente, ela foi curada. Aqui não há processo, não é demorado, não. Jesus, ele age, ele ordena e as coisas acontecem no tempo dele. Eu gosto muito quando Jesus cura os leprosos. Um leproso, uma situação de Jesus cura um leproso, ele é curado imediatamente. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Porém, em outra oportunidade, ele diz assim: vai, se apresentem ao chefe da sinagoga. E na caminhada, ou seja, no processo de retorno da cidade, eles são curados. Ou seja, Jesus, ele age do jeito que ele quer, ele cura como ele quer, onde ele quer, no tempo que ele quiser. E seja qual for a enfermidade, todas elas estão
debaixo da autoridade do nome de Jesus, seja ela espiritual ou seja ela física, como nós vimos aqui na sogra de Pedro. Ela estava enferma fisicamente, não tinha nada de enfermidade espiritual, ela era cega, né? E aí então Jesus cura a sogra de Pedro. E é interessante que logo que ela foi curada, ela passou a servir. Isso me chama muito a atenção. A sogra de Pedro, ela não estava mais podendo servir porque ela estava doente. Mas assim que ela foi curada, ela voltou, ela passou a servir novamente, como o texto diz. Isso para nós é muito importante. Nós precisamos ser curados para servir. Não há como servir, não há como fazer a vontade de Deus, viver o Evangelho, se nós estivermos enfermos, se nós estivermos com enfermidades. Elas vão nos limitar, elas vão nos desanimar, elas vão tentar nos incapacitar. O inimigo aproveita essa brecha, que é o desânimo, que é a falta de perspectiva, e através de uma enfermidade física, ferir a nossa alma. A sogra de Pedro, ela estava enferma e ela foi curada, e quando ela é curada, ela passa a servir. Eu fiquei encantado com essa palavra, porque ela poderia descansar, ela poderia agradecer, ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas ela sabia que ela tinha um ministério, ela tinha um chamado, ela tinha um compromisso com Pedro, e principalmente com Jesus, com os discípulos, e ela passa a servir. O texto não fala, a história não fala o que ela fez e como ela serviu, mas fala que ela serviu. Não sei se ela fez um café, fritou uns bolinhos, pão de queijo, não sei dizer. Mas se ela fez uma refeição, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela, assim que foi curada e a febre deixou aquela mulher, ela se levanta e passa a servir. Ou seja, nós precisamos ser curados, nós queremos servir. Eu sei que há um desejo no nosso coração de servos, de sermos servos, de estarmos a serviço do Senhor, né? E Ele quer nos usar para servir, para que a gente possa servir, né? E não como obrigação, mas como um privilégio. A sogra de Pedro não tinha obrigação nenhuma com Jesus. Ela estava doente, estava enferma, ela foi curada, e quando Jesus cura, ela passa a servir. Ou seja, ela já tinha algo no seu coração que era a sua vida e o seu ministério, que só estava deixando de cumprir por causa de uma enfermidade. E hoje nos nossos dias, talvez não seja a enfermidade física, mas principalmente as enfermidades emocionais, têm nos impedido de servir como Deus quer que a gente sirva. Mas a alegria e a beleza desse texto é saber que se nós buscarmos pelo Senhor, e nós orarmos, o Senhor Ele nos cura, porque Ele tem autoridade sobre isso, sobre nós e sobre toda a enfermidade. Então, se Ele nos curar, nós podemos servi-lo, né? Com saúde, com alegria, com esperança. E é interessante porque assim que Ele cura a sogra de Pedro, de repente começa a chegar naquele lugar muitas pessoas. O texto fala que ao pôr do sol, eles, enfermos de diferentes enfermidades molestas, eram trazidos e Jesus os curava e pondo as mãos sobre cada um deles e expulsava demônios. Ou seja, o que aparecia de enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, Jesus curava. E ele repreendia as pessoas, falavam: não fiquem dizendo que eu sou o Filho de Deus, eu não preciso disso, não chegou o tempo ainda. Jesus estabelece no seu ministério algumas prioridades. A prioridade de Jesus agora era ensinar e curar, era anunciar o reino, não era ser conhecido. E isso chama a atenção do povo, da igreja hoje, né? A gente precisa entender que o tempo de prioridade para nós hoje continua sendo levar a palavra, curar, levar cura para as pessoas, levar libertação para as pessoas, e não ser conhecido ou reconhecido. Pior ainda, hoje as pessoas estão curando já com uma câmera virada para quem está doente, para você poder filmar, para você ser reconhecido depois. Eu imagino Jesus nos
dias de hoje, ele iria proibir o celular perto dele. Não quero saber de câmera, não quero saber de gravação, não quero saber da minha imagem circulando. Por quê? Porque a prioridade de Jesus nesse momento do seu ministério era anunciar o reino, era curar os enfermos, libertar os cativos, como ele mesmo já havia falado. E para nós isso é muito importante, porque nós convivemos com esse conflito o tempo todo. O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser visto, de ser lembrado. Eu já ouvi várias vezes, pastor, o senhor precisa pregar, o senhor precisa colocar mais coisas na internet. Quem não é visto, não é lembrado. E aí eu lembro do pastor Cláudio Duarte como assim: aquele que importa, ele não se esquece. Eu sei que eu estou sendo lembrado por aquele que é o meu Redentor. Aquele que importa, ele me reconhece, ele sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, e isso já é suficiente. E a gente vive neste mundo hoje que é carente, tão carente, eu sempre falo isso, não é de reconhecimento, né? E isso entrou pelas portas da igreja de uma forma tão avassaladora, que as pessoas transformaram a igreja em espetáculo, o culto em performance, e as pessoas não estão mais preocupadas se vão ter pessoas sendo curadas, libertas, se convertendo. As pessoas estão mais preocupadas em como isso vai reverter em likes, em visualizações, né? O mundo virtual tem engolido, tem sufocado tantas pessoas que a gente nem percebe o quanto nós não, mas o quanto o mundo está dominado por isso, né? Dependente disso, a gente precisa pedir para o Senhor, né? Aqui a gente abre um parênteses, que o Senhor possa nos curar, né, dessa carência. Nós precisamos ser carentes somente de Jesus. E ele então, ele declara isso. E como que nós podemos fazer isso? Né? E aí Jesus ele nos dá, né, através do texto, no final do texto que nós lemos, ele nos dá a forma para nós conseguirmos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Ele sai e vai para um lugar deserto, vai orar, vai ter comunhão com Deus, ele vai ter relacionamento com Deus, ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai fazer a sua meditação, o seu tempo com Deus. O texto diz que ele vai para um lugar deserto, ele sai do meio do movimento, ele sai do meio da multidão. Isso é difícil porque as pessoas iam até ele, né, e imploravam para que eles não deixassem. Então Jesus ele sai e ele vai para um lugar deserto. Por quê? Porque ele estava se preparando para ir para outros lugares. E aí ele diz, o texto diz que Jesus diz assim para eles: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também em outras cidades. Por isso e para isso é que eu fui enviado. E estava pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus ele poderia ficar num lugar só, né? E as pessoas, ele ia estar sempre rodeado de pessoas, de uma multidão, ele estaria sempre rodeado de pessoas enfermas, de curiosos, de pessoas que queriam ver milagres. Ele ia sempre estar rodeado de pessoas que o admiravam, que cuidavam dele, que iam suprir as suas necessidades. Mas Jesus tinha muito claro, a prioridade de Jesus não era essas pessoas somente. O plano, o propósito é maior. E é isso que o Senhor nos ensina também. O plano para nós, o propósito de Deus para nós como igreja, particularmente aqui na Igreja Metodista na Penha, particularmente no culto de quinta-feira, o propósito é maior para nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso. Porque o Senhor ele nos deu uma promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E Ele está nos forjando, nos preparando. Para quê? Para que a gente tenha essa mesma visão, essa mesma sensibilidade de olhar para as pessoas e ver o que elas estão precisando. Não é? De olhar para as pessoas e libertar essas pessoas, curar essas pessoas. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter muito claro o que é Deus para mim, qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. Né?
Eu preciso ter muito claro que eu preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, ter argumento, conhecimento da palavra, né, compromisso. Né. O estar aqui já é uma grande demonstração de que nós queremos mais de Deus na nossa vida. As pessoas hoje, com esse frio, estão aí fora, estão nas suas casas, assistindo jogos, estão no conforto dos seus cobertores. Né? Muito crente está lá aguardando o culto sair da internet para assistir. Infelizmente, agora me fala, dentro da minha casa, eu vou ter oportunidade de encontrar alguém que precisa de oração? De dentro da minha casa, eu vou ter oportunidade de orar por alguém? Eu vou ter oportunidade de pedir oração para alguém? Eu vou ter oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém? Dificilmente nós vamos ter. Dificilmente alguém vai bater na sua porta e falar assim: olha, dá para você orar por mim? Eu gostaria que você falasse de Jesus para mim. Não. Nós precisamos, Jesus diz, ide, né? Ide, né? É o ir, né? Por todo mundo e pregar o Evangelho. E aí a gente troca venha, aguarde, né? E o que me chama a atenção é assim, em tudo isso, se eu não estou alinhado com Deus, né? Se eu não estou no propósito que Deus tem para a minha vida, eu estou insensível àquilo que Deus tem separado para mim, dificilmente eu vou conseguir levar pura libertação, levar a palavra de Deus para as pessoas, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não possuo. E eu preciso buscar isso. A palavra de Deus, e a palavra de Deus é como um maná para nós. Eu preciso buscar todos os dias. Eu não posso viver de algo que Deus fez na minha vida há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há um ano atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás. Eu não posso viver daquilo que Deus fez comigo ontem. Pessoas sempre têm o mesmo testemunho, sempre, e Deus tem novas oportunidades para nós, e eu não estou desmerecendo aquilo que Deus já fez no passado, mas o que Deus fez no passado ficou no passado. Agora Ele tem para nós algo novo, né? Ele tem um maná, Ele tem um alimento novo, uma experiência nova. E todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos experiências novas. Jesus ele está na sinagoga, no lugar onde todo mundo estava, onde não havia nada de diferente, e Ele liberta o endemoniado, Ele cura o endemoniado. Jesus está na casa de Pedro, onde havia uma enfermidade, coisa muito comum, né? Ele vai e cura a sogra de Pedro. Jesus ele se coloca num lugar onde as pessoas se aproximam e são curadas, ou seja, Jesus está sempre disposto a nos ajudar, a nos abençoar, a nos curar, a nos libertar, para que aquilo que Ele faz em nós, Ele possa fazer através de nós. E essa é a palavra de Deus para nós, que Deus possa fazer em nós e através de nós. Amém. Mesmo que Ele não faça em nós, Ele pode fazer através de nós. Amém. Eu estava ouvindo um testemunho de um pregador. Ele é pregador e é cantor também, ele louva, né? Aliás, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem uma deficiência visual e ele estava dando o testemunho dele. Ele disse que alguém chegou para ele e falou assim: irmão, você não pode pregar, muito menos cantar, louvar, falando de cura, falando do amor de Deus, porque você não foi curado. Como é que você pode falar de Deus, que Deus cura, que Deus liberta, se você continua com a sua deficiência? E a resposta dele foi tremenda. Ele falou assim: não é porque Deus não fez em mim, que Ele não pode fazer através de mim. E eu lembro, salvo as devidas proporções, eu tenho uma experiência muito interessante com Deus em relação a isso. Eu era pastor na igreja da Água Fria, nós tínhamos um culto que se chamava Quinta da Bênção, inclusive. E ali a gente tinha um momento onde a gente orava para as pessoas eram libertas. O que a gente tenta fazer, está começando a fazer aqui, eles fizeram durante muito tempo, o pastor Pereirinha, com a sua esposa, e nós assim que assumimos, nós continuamos.
E eu, numa quinta-feira, eu estava com uma dor de cabeça absurda. Estava com uma dor de cabeça muito forte. E era eu que ia pregar, eu que ia conduzir o momento de oração. E a minha oração mais segura é: Senhor Deus, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar de cura? Como é que eu vou ministrar, né, pôr as mãos para as pessoas serem curadas se eu estou enfermo, se eu estou com dor de cabeça? E aí a resposta que eu ouvi de Deus foi exatamente essa. Não é porque você não recebe que eu não posso, através de você, dar aqueles que estão. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí foi interessante, porque a dor de cabeça só passou depois do culto. Depois que a gente foi embora, a dor de cabeça passou. Mas durante o culto foi tremendo, foi uma bênção. Né? Eu, assim, o louvor e tal, me incomodou aquela dor de cabeça chata, mas Deus, Ele tem misericórdia de nós, não é porque a gente tem alguma deficiência, alguma enfermidade, algum empecilho que não seja proposital, não seja fruto de pecado, que ele pode nos usar, né? Porque nós somos limitados. Né? E o que nós temos que fazer é orar e falar: Senhor, me cura, me liberta, me transforma. Para quê? Para que através de mim as pessoas possam ser curadas e libertas também. Faz em mim para poder fazer através de mim. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Né? Quando Jesus liberta aquele homem, cura a sogra de Pedro, quando ele cura aquelas pessoas que iam ao encontro dele, né? Quando Jesus sai no deserto para orar, ele está ensinando exatamente isso. Há processo, há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes. Nós entendemos a prioridade que Deus quer de nós. Né? E a prioridade que Ele quer de nós é dependência, é submissão, obediência, amor, sensibilidade. E essas coisas, elas precisam ser trabalhadas em nós. Elas precisam ser tratadas em nós. Elas precisam crescer em nós, se desenvolver em nós, amadurecer em nós. Para que a gente possa ser usado por Deus como Ele deseja, como nós possamos corresponder à expectativa que Deus tem em relação a nós. Mas Jesus, ele não se distrai, né, na sua missão. A gente percebe muito claramente, Jesus poderia ficar, depois de ser rejeitado pelos nazarenos, ele poderia ficar: eu vou ficar uma semana aqui porque eu não estou bem. Não. Imediatamente não deu certo, não foi aceito, a palavra não foi acolhida, as pessoas ficaram com raiva, ficaram irados. Amém. Deixa, sacode a poeira do pé e o ministério continua, o projeto de Deus continua, o chamado de Deus continua, o propósito de Deus continua. O que a gente não pode se acontecer alguma coisa, a gente desanimar. E o desanimar é o primeiro passo para se afastar dele. E Jesus tinha muito claro isso. Né? Aquilo que aconteceu com Jesus durante todo o seu ministério não desanimou. A gente tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Depois que ele se converteu, que ele teve um encontro com Jesus, ele tinha todos os motivos para abandonar o Evangelho, para abandonar Jesus. Mas pelo contrário, em todo o tempo, ele estava firme no propósito. Seja perseguido, seja açoitado, seja preso, seja se escondendo, seja fugindo. Ele tinha um propósito muito claro. E ele tinha prioridades na vida. E a prioridade dele era pregar o Evangelho. Era falar de Jesus Cristo. Era levar esta mensagem de salvação. E é isso que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é exatamente isso. Nós precisamos ter como prioridade o reino. E nessa prioridade, nós precisamos alcançar as pessoas. Para que, através de nós, assim como um dia nós somos alcançados, as pessoas sejam alcançadas também. É muito gratificante quando a gente encontra com alguém que conheceu Jesus, né, através da nossa vida, do nosso testemunho. Não foi por acaso. Eu sempre digo isso. Se entrar um visitante por essas portas, nós vamos ficar felizes. Como a gente fica sempre.
Mas eu tenho certeza que a pessoa que convidou esse visitante para estar aqui vai ficar muito mais feliz do que ela está fazendo a obra do Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos vir aqui para o altar para a gente orar. Vamos colocar diante do Senhor a nossa família em primeiro lugar, né? Deus me leva a orar pelos nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, pessoas que são próximas de nós, que precisam hoje, né, de uma palavra, precisam de consolo, de conforto, mas também precisam de confronto, de exortação, né? E que Deus possa nos dar a oportunidade. E junto com a oportunidade, que Ele possa nos dar sabedoria, para que a gente possa ter um bom conteúdo, que é a palavra, e uma boa forma, que é a sabedoria para proferir esta palavra. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, por esse tempo na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Que nós possamos ter prioridades, ó Deus. E que nestas prioridades, Deus, o Teu reino esteja em primeiro lugar, Senhor. Pai querido, nós temos tantas preocupações, tantas inquietações, Pai. Também temos sonhos, desejos, ó Deus. Pai querido, nós pensamos, ó Deus, e desejamos, ó Deus, almejamos tantas coisas, Pai. Pai querido, nós queremos, ó Deus, que o Senhor coloque em ordem, ó Deus, a nossa prioridade, Senhor. Nós não permita, Senhor, que a gente se perca, Senhor, nos nossos desejos, ó Deus, nas nossas convicções, conveniências, ó Deus, mas que a gente, Deus, esteja sensível à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Pai querido, assim como Jesus, ó Deus, tinha como prioridade o reino e anunciar o reino, Pai, e através, ó Deus, desse anúncio, havia cura, libertação, Senhor, salvação, vidas transformadas, ó Deus, que nós também possamos, ó Deus, ter como prioridade o reino, Senhor. Pai, que como consequência, Senhor, as vidas de pessoas que estão à nossa volta, particularmente da nossa família, que estão afastados do Senhor, Pai, desanimados com o Evangelho, Senhor, descrentes, ó Deus, desiludidos com a igreja, Senhor, talvez feridos dentro da igreja, Senhor, Pai, por uma palavra, por uma atitude impensada, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que essa ferida seja curada, Senhor, seja liberta agora essa pessoa, Senhor. Pai, vai visitando agora, Senhor, a nossa família, Senhor, os nossos familiares, vai visitando, Senhor, as famílias da Tua igreja, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, coloca o desejo, Deus, no Teu povo, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Senhor. Pai, Senhor, tira do marasmo, Senhor. Pai, tira, Senhor, dessa preguiça espiritual, Senhor, que nós, infelizmente, temos visto nos nossos dias em tantos lugares, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, nos prepara um lugar, um ambiente, Pai, onde a Tua presença é manifesta, é real, ó Deus, e nós Te glorificamos por isso, porque o Senhor está aqui, Senhor, e nós queremos, ó Deus, dividir isso com as pessoas, Pai, que elas possam, ó Deus, vir à Tua casa, não por obrigação, não porque estamos sendo convocadas, ó Deus, ou coagidas, mas que elas possam sentir o coração arder, ó Deus, Pai, da Tua presença, Senhor, fogo do Espírito, queimar nos corações dessas pessoas, Pai, para que elas possam buscar a Tua face e entender, ó Deus, que nós estamos nos preparando, primeiro, para a volta de Cristo, Senhor, e nos preparando, Senhor, para levar esta mensagem para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, e muitas vezes, ó Deus, nós precisamos levar essa mensagem para as pessoas que já Te conhecem, Senhor, que estão com o coração endurecido, Pai, estão afastados do Senhor, Pai, estão na Tua casa, mas estão longe da Tua presença, Senhor, Pai, estão no mesmo lugar, mas com propósitos diferentes, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado, Pai, de uma forma sobrenatural, extraordinária sobre a Tua igreja, Senhor, e que nós possamos sentir alegria, Senhor, Pai, essa responsabilidade que o Senhor nos dá, de dons que o Senhor nos permite, Senhor, Pai, dom de cura, de libertação, Senhor, Pai, dom de hospitalidade, dom do amor, ó Deus, o Senhor tem manifestado os Teus dons em nós e através de nós, Pai, nós recebemos, tomamos posse, Senhor, e queremos usar esses dons, Pai, para que o
teu reino se estabeleça neste lugar, Pai, e a tua palavra, Senhor, alcance os corações mais endurecidos, Pai, que eles se quebrantem diante do Senhor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que quem convence é o Espírito, Pai, mas também nós temos consciência que somos instrumentos nas tuas mãos, Pai, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade, Senhor. Pai, derrama a sua bênção sobre nós, Pai, o teu Espírito sobre nós que estamos aqui, Senhor, no teu altar, Senhor, nos curvando diante da tua majestade, Senhor, da tua glória, Senhor, Pai, solicitando, suplicando ao Senhor, clamando, Deus, pela tua presença em nós, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Vai restaurando o relacionamento, ó Deus, reconciliando, Senhor, pessoas, Pai querido, vai estabelecendo, Senhor, o teu amor, ó Deus, a tua graça, Senhor, o teu Espírito, Senhor, Pai, nos nossos lares, ó Deus, nos nossos familiares, ó Pai, que toda divisão caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, toda palavra maldita lançada contra a tua igreja, contra as famílias, que caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que é contrário à tua palavra, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, e que o nosso coração esteja cheio, Pai, cheio do teu Espírito, Pai. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.